Olá, queridos, que maravilha estarmos mais uma vez juntos aqui no nosso Tadel Online, na Paz Church Castanhal, a sua igreja conectada com você que está do outro lado desse smartphone, dessa TV, desse tablet. Que maravilha estarmos juntos. Hoje eu quero compartilhar com você algo que eu acredito que vai ser uma grande bênção para a sua célula, para o seu setor, para o seu life group, para a sua igreja, para a sua área. Eu quero falar o que toda célula precisa. O que toda célula precisa? São várias coisas. Talvez eu continue no próximo Tadel falando sobre o que toda célula, todo life group precisa. Eu quero dizer também que essa palavra, esse treinamento, está foi inspirado no livro do Joel Kominski, pesquisador, escritor Joel Kominski, Reuniões Atraentes. Foi esse treinamento de hoje, essa palavra de hoje foi inspirada nesse treinamento do Joel Kominski, ok? Então olha só, qual é a primeira coisa que todo life group, que toda célula precisa? A primeira coisa é línguas que encorajam. Línguas que encorajam. Então olha só, queridos, a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 18, versículo 21, Provérbios 18, 21, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. Então olha só, toda célula ela precisa de línguas encorajadoras, que tragam vida, a vida de Deus para a reunião da célula, a vida de Deus para aquela reunião, a vida de Deus para aquele momento ali juntos na célula. Então, essa é a primeira coisa, línguas que encorajam. Você precisa lembrar, você e eu precisamos nos lembrar que a Bíblia diz em Gênesis que Deus criou o mundo através da palavra. Portanto, palavra é energia. A palavra pode ser energia positiva ou pode ser energia negativa. A palavra pode ser as nossas palavras em nossas células, nas nossas reuniões, na nossa vida, no nosso lar, mas nesse caso, falando especificamente em células life groups, a nossa palavra pode ser uma palavra positiva que traga energia positiva ou que traga energia negativa. A nossa palavra, ela pode construir ou destruir. Então olha só, a primeira coisa que toda célula precisa são línguas encorajadoras, línguas que encorajam, que motivam, que animam, que levantem o ânimo das pessoas naquela célula. A Bíblia fala muitas vezes para nós encorajarmos uns aos outros, admoestarmos uns aos outros, né? Para nós motivarmos, admoestarmos, instruir uns aos outros na prática das boas obras. O que significa isso? Significa que nós devemos inspirar nossos irmãos com aquilo que a gente fala na célula, que a gente possa levantar. Então, querido, qual é a primeira coisa que toda célula precisa? Precisa de línguas encorajadoras, precisa de pessoas que venham encorajar. Sabe, muitas vezes as pessoas usam, porque a Bíblia diz no livro de Tiago, na carta de Tiago, que a língua é fogo consumidor. Então o que acontece? Muitas vezes a pessoa usa a língua de forma errada e ela começa a trazer fofoca na célula, começa a criticar a célula, começa a criticar o líder de célula, começa a criticar os irmãos na célula. Não você que está do outro lado, que eu tenho certeza que você é cheio do Espírito Santo, você está usando a sua língua com certeza para inspirar outros. Mas lembre-se disso, que a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. Provérbios
capítulo 18, versículo 21. Então essa é a primeira coisa, sabe? Se você é membro de uma célula, use a sua boca para motivar os irmãos, para inspirar os irmãos, né? Para falar versículos bíblicos, para declarar palavras de fé, para declarar palavras de ânimos, para levantar pessoas, que a sua palavra, que a minha palavra, que nossas palavras levantem o ânimo dos irmãos, levantem, né, os irmãos, que nossas palavras promovam a fé, a coragem, a prática das boas obras, e nunca que seja achada na nossa boca palavras de desânimo, palavras que vão levar as pessoas a pecar, palavras que vão levar as pessoas a se desanimarem, não é? Então essa é a primeira coisa que toda célula precisa. Que toda célula precisa, pastor? Línguas que encorajam, línguas que encorajam. Então você tem usado a sua língua para encorajar as pessoas na sua célula, encorajar o seu líder, encorajar o seu discípulo, encorajar a sua discípula, encorajar os membros da sua célula, encorajar os membros do seu setor. Sabe, deixa-me lhe dizer uma coisa, se você só critica as pessoas, as pessoas acabam desanimando. Por outro lado, se você só elogia as pessoas e nunca corrige as pessoas, as pessoas vão se tornar mimadas. Então você precisa ter esse equilíbrio entre corrigir e também você elogiar, né? A regra de ouro, né, é essa daqui. Critique em particular. Aliás, elogie em público, mas critique ou corrija em particular, né? Então, se você vai elogiar alguém, elogie em público, pode elogiar em particular também, mas nunca corrija em público, corrija em particular. Então vamos usar as nossas palavras. Sabe, será que as palavras dos membros, suas palavras, você que é membro de uma célula, de um life group, tem animado o seu líder, tem trazido paz, tem trazido conforto para o seu líder? Será que a sua palavra, líder de célula, líder de life group, será que ela tem trazido graça? Será que ela tem trazido esperança? Será que ela tem trazido fé, produzido fé no coração dos seus liderados, dos seus irmãos em Cristo, dos seus colaboradores, cooperadores? Então, a palavra é energia. Deus criou o mundo pela palavra. Então, a primeira coisa que toda célula precisa é línguas que encorajam. Evite, corte a fofoca, corte a maledicência, corte a crítica. Retire isso da sua língua, que da sua boca saia apenas palavras de fé, palavras de ânimo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que toda célula precisa: braços que acolhem. Braços que acolhem. Essa é a segunda coisa. A primeira coisa, línguas que encorajam. Segunda coisa, braços que acolhem. Por que é importante? Porque a célula, ela é um lugar de a pessoa se sentir amada, se sentir aceita, de se sentir acolhida. Não é verdade? Da pessoa se sentir que ela é valorizada, que ela é amada, que ela é especial, que ela é importante. E tudo isso é necessário o quê? Qual é a segunda coisa que toda célula precisa, que todo life group precisa? Braços que acolhem. Braços que acolhem, né? Não é só o braço do líder, veja que está no plural. Braços que acolhem. Então o braço dos líderes, os braços do anfitrião, os braços dos membros, né? Todos amando as pessoas que estão chegando na célula. A sua célula, o seu life group, meu querido irmão, meu querido líder de célula, tem braços acolhedores. Sabe, aqueles braços que vão acolher as pessoas, que vão amar as pessoas, braços que vão receber bem as pessoas, braços que vão também abraçar e transmitir amor às pessoas. Então essa é a segunda coisa, sabe, a pessoa precisa, uma das principais carências do ser humano é se sentir amado, é se sentir aceito, é sentir que ele ou ela é importante. Então quando as pessoas chegam à sua célula ou à igreja, mas nós estamos falando do life group, e o life group é a igreja, a célula é a igreja. A célula não é uma reunião da igreja, a célula é a igreja. Então
garanta que a sua célula, o seu life group, tenha braços acolhedores, braços que acolhem bem as pessoas, braços que amam, braços que apoiam, que acolhem, né? Que todo mundo que chega à sua célula seja bem recebido, que seja bem abraçado, que seja bem amado, que se sinta importante. Se eu dissesse para você que eu já pratico isso 100%, eu estaria mentindo. É óbvio, ninguém pratica 100% as verdades de Deus. Mas eu quero lhe dizer, eu convido a você a, junto comigo, nós crescermos nesse aspecto de ter nossos braços acolhedores na igreja e também na célula que é a igreja. A terceira coisa que toda célula precisa são mãos que cooperam. Mãos que cooperam. Sabe, muitas vezes as células, o life group, o serviço na célula, o servir na célula, a obra na célula se torna pesada porque só são as mãos, apenas as mãos dos líderes estão trabalhando, apenas as mãos dos líderes estão orando. Mas sabe, esse não é o propósito de Deus, o alvo de Deus, a visão de Deus. O propósito de Deus é que que a célula tenha muitas mãos que cooperam. Então essa é a terceira coisa que toda célula precisa, mãos que cooperam. Você que faz parte de um life group, você que faz parte de uma célula, você tem oferecido suas mãos para ajudar, mãos para cooperar com seus líderes. Sabe, algumas vezes, não em nossas células, mas algumas vezes acontece que em algumas células não saudáveis, e às vezes acontece dos membros, em vez de oferecerem suas mãos para cooperarem, né, com o trabalho na célula, com o serviço na célula, com a obra na célula, esses membros abrem a sua boca para criticar a célula ou o líder de célula. Não abra a sua boca para criticar o seu líder de célula. Ele está fazendo um trabalho, o melhor trabalho que ele pode. Claro que ele pode crescer mais. Ajude o seu líder de célula. Vamos ajudar nossos líderes. Vamos cooperar com os outros. Vamos ter línguas encorajadoras, línguas que encorajam. Mas, às vezes, as pessoas, em vez de estenderem as mãos para cooperar, abrem suas bocas para criticar. Então, olha só, essa é a terceira coisa que todo life group, que toda célula precisa. Mãos que cooperam. Mãos que cooperam. Então, no trabalho da célula, no serviço da célula, na obra da célula, você que faz parte dessa célula, desse life group, você tem oferecido suas mãos para ajudar a organizar as cadeiras da sua célula? Você tem oferecido suas mãos para ajudar com o lanche na célula? Você tem oferecido suas mãos para cooperar na oração, na intercessão, na sua célula? Eu acredito que você esteja fazendo isso. Mas se você não estiver, hoje eu compartilhei com você 3 coisas que toda célula precisa. 3 coisas que toda célula precisa. Número 1, toda célula precisa de línguas que encorajam. Línguas que encorajam. Promova, né? Estimule as palavras de fé na sua célula, no seu setor, na sua área. Desestimule as palavras de crítica, as palavras depreciativas, as palavras de crítica simplesmente, ou a fofoca, pior dizendo, que é o veneno de todo o relacionamento de toda a célula. A segunda coisa que toda a célula precisa, braços que acolhem, braços que acolhem. Então, determine, faça esse alvo de que você seja membro de uma célula, seja anfitrião de um life group, de uma célula, você ser o líder de uma célula, apenas membro de uma célula, não importa, mas que você vai oferecer os seus braços para serem braços acolhedores, para acolherem as pessoas, para acolher as pessoas na sua célula, no seu setor, na sua área. Promova isso, líder de célula, anfitrião. Vamos todos nós, na Paz Castanhal,
a estendermos nossos braços acolhedores, para acolher as pessoas novas, acolher os membros que já fazem parte da Paz Castanhal, acolher os visitantes, acolher os novos convertidos. E a terceira coisa que toda célula precisa: mãos que cooperam, mãos que trabalham juntas. Ofereça suas mãos para ajudar o seu líder de célula. Ofereça suas mãos para ajudar o anfitrião, o seu discipulador, ou o seu discípulo, ou membro da célula. Ofereça suas mãos para trazer o lanche da célula. Ofereça suas mãos para ajudar a organizar a cesta do amor na célula. Ofereça suas mãos para ajudar a organizar as cadeiras na célula, o ambiente da célula. Ofereça suas mãos para interceder pelas pessoas. Faça isso. E em nome de Jesus, eu tenho certeza que a sua célula vai crescer e vai se multiplicar. Vamos todos nós, eu e vocês do outro lado, vamos aprender a ter línguas que encorajam, braços que acolhem e mãos que cooperam. Vamos colocar isso em prática, em nome de Jesus, e até o próximo Tadel Online.